Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou Janaína Lisboa e estou aqui para compartilhar mais um dia da Palavra de Deus com você que está aí me assistindo. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem ouvido vozes? Ai, pastora, como assim ouvido vozes? Pelo amor de Deus, eu não ouço nada. Eu quero falar com você sobre as vozes que falam ao nosso coração. Hoje eu quero compartilhar com vocês as vozes que a gente costuma ouvir e eu quero te dar uma explicação bíblica sobre isso. Se você já ficou comigo aqui até agora, não se esquece de deixar o seu like aqui, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários se essa palavra falou com você. Mas quando eu falo a questão de ouvir voz, eu não estou falando que você vai ficar igual um doido em casa ouvindo vozes. Não é sobre isso que eu quero falar. Mas eu quero trazer uma referência bíblica sobre a importância de nós sabermos com quem nós falamos. Qual é a voz do nosso Pai? Qual a direção que o nosso Pai tem para nós? Como reconhecer essa voz? Como saber com quem falamos? E hoje, nessa palavra que vai mexer muito com você, eu quero falar em João capítulo 10, versículo 5, é o texto que eu quero, é o versículo, na verdade, que eu quero ler com vocês. E eu vou explicar aqui o contexto. Nesse momento, o Senhor está conversando com os seus discípulos e com algumas pessoas que o seguiam. E ele começa a ensinar a essas pessoas que o seguiam a respeito de algumas coisas que acontecem. E aí ele faz uma referência ao pastor de ovelhas. E eu sou pastora, né? Pela infinita misericórdia do Senhor, junto com meu esposo, lideramos uma igreja aqui no Rio de Janeiro. Mas o pastor que ele está falando aqui, ele está falando a respeito dele mesmo. O bom pastor. E ele usa essa referência, essa analogia, para ensinar algo extremamente importante para os discípulos. E aí eu quero ler com você João, capítulo 10, versículo 5. Olha o que o Senhor fala e depois eu vou contextualizar tudo para você. Ele diz: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Presta bem atenção, que aí agora eu preciso explicar como funciona a ovelha. A ovelha é um animal extremamente inocente. Ele é um animal que ele só anda ali em bando, ele só ouve a voz de um único pastor. Tanto que quando o pastor de um grupo de ovelhas, né, que eu não me lembro agora qual coletivo de ovelhas, mas essas ovelhas que andam sempre juntas, elas têm um pastor. Elas ouvem a voz desse pastor à distância. E elas sabem identificar exatamente qual é a voz desse pastor. Então, a ovelha, ela tá ali naquele curral e eu posso ir lá agora e chamar as ovelhas, falar vem, vem, vem. Elas ignoram o que eu vou falar. Mas basta que o pastor fala, venha, e elas vão. Seguem todas enfileiradas em direção à saída. E quando o mestre fala aqui no versículo 5, mas de todo modo, nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque conhecem a voz dos estranhos. Olha o que ele está dizendo. Quando as ovelhas, que somos nós, ouvimos uma voz estranha, o que nós devemos fazer? Fugir dessa voz estranha. Ele não diz que o estranho não vai falar, ele não diz que o estranho não vai tentar, mas ele diz, de fato, que o estranho pode falar à vontade, mas que as ovelhas, as verdadeiras ovelhas, que tem a Deus, Jesus, como seu pastor, essas ovelhas de modo nenhum, absolutamente nenhum, vão seguir um estranho. Se você voltar o versículo 1, olha o que ele diz. Na verdade vos digo
que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ele está dizendo, aquele que não entra pela porta da frente, aquele que não tem honra para entrar pela porta da frente, mas tenta dar a volta e entrar por trás no curral das ovelhas, ele só quer uma coisa, ele quer roubar. Ele quer roubar as ovelhas. Então, presta bem atenção na revelação dessa palavra. Ele está dizendo que esse que tenta dar um jeitinho para entrar no curral, no meio das ovelhas, esse é ladrão, é salteador. E aí ele fala, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ou seja, aquele que vai entrar pela frente, sem temer ser pego, abrir a porta, esse é o pastor das ovelhas. E aí ele fala, eis o porteiro abre, ou seja, a pessoa responsável pela tranca vai abrir as portas para que o pastor entre. E ele fala, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas. Olha que interessante, além das ovelhas reconhecerem a voz do pastor, o pastor chama as suas ovelhas pelo nome. Por quê? Porque ele conhece as ovelhas, elas estão dentro do curral das ovelhas. Porém, as ovelhas do pastor, do Senhor, que não estão dentro do curral, que estão aí perdidas, a Bíblia fala que o pastor vai buscar essas ovelhas. Mas as que estão perto dele, ele conhece pelo nome. Ele tem intimidade, ele tem relacionamento e elas conhecem a voz dele. E aí ele fala, ele chama pelo nome e as traz para fora, ou seja, ele dá o caminho, ele tira as ovelhas daquele ambiente ali limitado e as leva para fora, para o pasto, para se alimentar dos pastos verdejantes, para beber a água em locais tranquilos, porque o pastor, ele cuida das suas ovelhas. Davi era pastor de ovelhas e a Bíblia fala que ele tirou ovelhas da boca do urso e do leão. Um homem, pequena estatura, lutou contra um leão e um urso para livrar sua pequena ovelha, que só dá lã. Imagina Jesus, o que ele é capaz de fazer por uma ovelha. E aí ele fala, versículo 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas, porque ele sabe que as ovelhas dele vão seguir a voz dele. Ele não tem preocupação, ele vai andando na frente falando e as ovelhas vão atrás seguindo os passos do seu pastor, ouvindo a voz do seu pastor. Tá, pastor, entendi. Mas a senhora falou nesse vídeo que é sobre ouvir vozes. Se eu tenho ouvido vozes, e a minha pergunta para você hoje é: quais as vozes que você tem seguido? É a voz do seu bom pastor, aquele que quer o seu bem, aquele que daria a vida por você? Ou você tem ouvido qualquer um que chega de mansinho, não pela porta de entrada, mas que veio saltear você? Sejam os seus sentimentos, as suas emoções, a sua vida financeira, a sua paz, os seus projetos, a sua carreira. Você tem ouvido alguém que tem te impulsionado a crescer? Ou você tem ouvido pessoas que só te colocam para baixo e que não te incentivam e que não estão lutando com você? Presta bem atenção, ele fala: de modo algum, de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, as minhas ovelhas vão fugir do estranho, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Senhor, deixa essa parábola incrível para mim e para você, para nossa reflexão. Quantas vozes você tem ouvido que não são a voz do seu pastor? Ah, pastor, mas como que eu sei a voz do bom pastor? Quando você lê isso aqui. Essa aqui é a palavra de Deus. Aqui está a voz dele. Ele vai usar aquilo que você conhece da Escritura Sagrada para fazer de você a ovelha dele. Você precisa saber o que a voz dele diz para você poder seguir. Porque caso contrário, qualquer um que te contar uma historinha, querido, você vai ouvir e vai seguir. Sabe por quê? Porque você não conhece a voz do seu pastor. E esse é o ponto que eu quero trazer para você. Se aproxime de Deus, identifique a voz dele através da palavra e comece a gerar em você uma intimidade com Deus ao ponto dele falar e você obedecer e não haver confusão sobre a tua mente. Quem está falando comigo? Será que é o salteador ou é a voz do meu pastor? Então eu quero trazer essa palavra poderosa para a sua reflexão hoje e dizer para você, cuidado com as vozes que você tem ouvido. Presta bem atenção no que essas vozes têm falado para você. Você está ali sentado e acontece alguma situação difícil, aí você vai lá, briga, responde. Ou você ouve a voz do, fica quieto na sua, que eu sou Deus que te justifica. É muito fácil quando você conhece a voz do Senhor, porque Ele vai te direcionar conforme a Escritura Sagrada. E você precisa saber aquilo que está escrito aqui. Talvez você tenha dificuldade de ler, mas eu trago aqui vídeos todos os dias para você poder aprender mais da Palavra de Deus. Se você pode, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, fala desse canal com alguém que precisa aprender mais da Palavra de Deus. Deixa aqui o seu like nesse vídeo e responde para mim qual voz você tem ouvido. Você se deixa levar pelas vozes do inimigo que tentam te confundir ou você ouve verdadeiramente a voz de Deus e mata o seu eu, para que ele viva, ele cresça e você diminua até que você morra. Morra em espírito. Quando o teu espírito morre para que o Espírito do Senhor viva em você, tudo começa a ser diferente. Eu quero orar pela tua vida. Pai, na autoridade do nome de Jesus, toma cada um que está assistindo esse vídeo agora, Pai. Deus, em nome de Jesus, que eles venham ser, Senhor, direcionados, Senhor, pela tua voz. Tu és o bom pastor. Que o Senhor venha ser o pastor deles e que eles venham ouvir verdadeiramente a tua voz, sem confusão, sem engano, sem roubo, sem defraudação. Deus, em nome de Jesus, guarda a mente deles, guarda, Senhor, a palavra, Senhor, no coração deles e que eles possam verdadeiramente seguir a tua voz. Pai, é o que eu oro a ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deixa aqui o seu comentário. Amanhã eu te espero às 22 horas para mais um vídeo aqui no meu canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.